Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a comparação de valores. E a comparação de valores é uma coisa que aparece em todos os nossos programas, sempre que a gente precisa ter uma estrutura de controle, seja num for, num while ou num if, a gente tem alguma comparação para saber em que condições que o nosso programa vai se comportar de uma maneira ou de outra. Então a gente tem que tomar alguns cuidadozinhos sobre essa questão de comparação que eu gostaria de ilustrar agora. Eu vou começar criando simplesmente uma variável inteira, pedindo para o nosso usuário digitar o valor dessa variável e em seguida armazenar o valor que o usuário digitou, armazenar na própria variável A. E eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever um if, ou seja, uma comparação, se alguma coisa acontece, então a gente vai fazer um conjunto de instruções. Sempre que a gente usa o comando if, a nossa condição para verificar se é verdade ou não tem que estar entre parênteses, e eu vou escrever a condição A igual a 1. O que quer dizer isso? A igual a 1. Isso aqui é interpretado como uma comparação se a variável A vale 1 ou não. A gente pode dar um espaço aqui sem nenhum problema, só por questões estéticas. Esse espaço que a gente colocou agora não vai ter nenhum impacto no programa. Daqui a pouquinho eu vou voltar nessa questão dos espaços, numa situação em que sim vai dar problema. Então, esse A igual a 1 é diferente de quando a gente faz A1 igual a 1. Esse 1 igual a 1 seria atribuir o valor, ou seja, colocar o valor 1 na variável A. Aqui não, a gente está perguntando para o nosso programa, a variável A vale 1 ou não? E aí, conforme essa condição for satisfeita ou não, a gente vai fazer alguma ação. A ação aqui vai ser bastante simples, a gente simplesmente vai escrever verdade na tela. E se A for diferente de 1, o programa não vai escrever nada. Então esse é o nosso esqueleto de programa. É importante a gente ressaltar que sempre que a gente usa uma estrutura if, a gente tem uma preocupação com uma indentação do código. Percebe que esse printf que está dentro do if, que só vai acontecer se a condição do if for satisfeita, ele fica dentro, fica um espaçamento mais para dentro do que o resto do código. Então, dessa forma, a gente consegue entender um pouco melhor o que acontece em cada situação. Se por alguma razão você digitou alguma coisa mal e seu código está mal indentado, alguma coisa assim, usando o Code Blocks é bastante simples. Você pode selecionar todo o seu código, botão direito, existe essa opção Format Use a Style, e ele vai automaticamente indentar. Ele usa uma convenção de indentação um pouquinho diferente da que eu estava usando. Eu gosto mais de usar a chave aqui, a chave que abre, eu costumo colocar ela aqui, a mesma coisa para o if, eu costumo colocar ela logo aqui. Mas essa outra convenção de indentação também é comum, e eu acho que vale a pena quando a gente está. Quando você tem um programa muito grande que está mal indentado, é melhor usar essa indentação automática para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Eu acabei de escrever esse programa, então eu preciso compilar ele uma primeira vez. Eu já vou compilar e rodar diretamente. E então, relembrando que o nosso programa está aqui, se a variável A for igual a 1, o programa vai escrever na tela a palavra verdade. E exatamente isso que aconteceu. Uma vez que meu programa já está compilado, eu posso só rodar aqui pelo botão Run. E se eu colocar uma situação em que A não vale mais 1, se A tem que colocar outro valor, ele não vai executar essa linha do printf, ele vai seguir adiante e executaria as outras instruções, que no caso aqui a gente não tem nenhuma instrução na sequência. Esse é o fundamento da comparação, a gente usa dois iguais para fazer um teste se é verdade ou não. E o erro mais comum que acontece é que às vezes a gente esquece de colocar esses dois iguais, às vezes a gente coloca um igual só. E o drama é o seguinte, eu vou precisar compilar de novo, porque eu mudei meu código, e imagine que eu escrevi, por exemplo, A igual a 2. Se A é igual a 2, A não é igual a 1, e, portanto, a condição não é verdade. Mas o programa vai entender isso como verdade. E esse erro é bastante chato, porque ele não é um erro de sintaxe. O seu programa não vai dar um erro de que você digitou alguma coisa errada, apesar de você ter digitado alguma coisa errada. Então, é o tipo de erro que você pode demorar muito tempo para conseguir entender por que está acontecendo, porque você acha que a sua lógica está correta, mas por um detalhezinho tão pequeno como esse, o programa pode estar entrando dentro de um if que não deveria e as consequências podem ser imprevisíveis. Então, sempre muito cuidado
As comparações são feitas com dois iguais. Igual, igual, é para ver se é verdade aquela comparação ou não. Existem, claro, outras comparações. Existe, por exemplo, a comparação maior ou igual. E aí, obviamente, se a gente colocar um valor que é maior ou igual a 1, por exemplo, o valor 10 é maior ou igual a 1, então ele vai escrever verdade. A mesma coisa seria se eu colocasse um valor menor do que 1, ele não vai escrever nada, porque não é mais verdade. E aqui a questão dos dois espaços, do espaço adicional que eu tinha comentado antes é fundamental, porque se por acaso eu escrever dessa forma, a maior espaço igual, e tentar rodar o programa desse jeito, ele vai reclamar, ele vai me dar um erro de compilação. Então, este espaçamento entre os sinais, seja de maior ou igual, menor ou igual, ou até mesmo igual ou igual, esses dois têm que estar grudadinhos e não pode ter nenhum espaço. Por outro lado, a gente recomenda que sim tenha um espaço antes e um espaço depois dos operadores. Isso facilita a leitura do nosso código. Muito bem, essas são então as comparações simples. A gente pode ter comparações que envolvam mais variáveis ao mesmo tempo. Então, eu poderia ter, além da variável A, eu poderia ter uma nova variável B. Eu vou copiar essa parte aqui para criar um printf para a nossa variável B e vamos ver o que acontece. Se eu quiser ver não só uma condição sobre a variável A, eu quero checar se a variável A é positiva e também a variável B ser positiva. Eu escrevo isso com 2e comercial. Isso aqui quer dizer, essa repetição dos dois sinais de e comercial quer dizer e, ou seja, A maior do que zero e alguma outra coisa, por exemplo, B maior do que zero. Só que para dizer que isso tudo aqui é a condição que o nosso if tem que checar, essas duas coisas ao mesmo tempo, a gente vai colocar todo mundo dentro de um grande parênteses. Então, como é que isso aqui é processado? Nosso programa vai checar se A é maior do que zero, vai checar se B é maior do que zero, vai checar se as duas coisas são verdade ao mesmo tempo, e isso é o que está dentro desse grande parênteses. Então, a gente pode compilar e rodar. Vamos dizer que o nosso A a gente está querendo ver se os dois são positivos. Então, eu vou colocar um valor de A igual a 5, um valor de B igual a 2. Se os dois forem positivos, o nosso programa retorna a verdade. Se apenas um deles não for positivo, ou seja, se A for negativo e B for positivo, as duas condições não são verdade ao mesmo tempo. Então, o todo não é verdade, então o programa não vai escrever nada, e é o que está acontecendo aqui. Se você quisesse, por outro lado, checar se um deles é verdade ou o outro é verdade. Então, para checar a condição do ou, a gente coloca duas barras verticais. Isso aqui vai ver se A é maior do que zero ou B é maior do que zero. E nesse caso, o meu programa vai se comportar, se eu repetir a situação anterior, A negativo e B positivo, continua sendo verdade porque pelo menos um deles foi verdade. Então, isso é a comparação com mais de um elemento. Um detalhe fundamental é que aqui a gente está comparando valores inteiros. Nossa variável A e a nossa variável B são variáveis inteiras. Se elas não fossem inteiras, às vezes acontecem algumas coisas um pouco surpreendentes. Eu vou redefinir as duas como double, perdão, para ilustrar uma situação. E eu não vou mais perguntar para o usuário, eu já vou definir direto elas aqui, porque eu vou definir através de uma expressão, então eu vou colocar o próprio valor das variáveis aqui. Eu vou falar que a minha variável A vale 0.3 vezes 3 mais 0.1. Ou seja, 0,9 mais 0,1, 1. E eu vou colocar que a minha variável B também vale 1. Então, em princípio, A é igual a 1, B é igual a 1. E se eu fizesse a comparação A é igual a B, a gente esperaria ver o valor de verdade. Mas, pelo meu tom de voz, vocês já perceberam que alguma coisa surpreendente vai acontecer. E o que acontece é que não é verdade. Por alguma razão, apesar da gente fazer a conta de cabeça e ver que A deveria valer 1 e que B deveria valer 1, essa condição de verdade não está sendo satisfeita. E o que acontece é que eu poderia criar um printf aqui para mostrar a diferença entre os valores. E eu vou então eu vou colocar várias casas decimais. Vou colocar esse ponto 18 float.
E no printf, normalmente a gente pode escrever só o nome de uma variável, mas a gente pode, inclusive, escrever uma expressão. Então, se eu colocar a menos b, o que isso vai fazer é, ele vai me mostrar na tela o valor de a menos b. Eu não preciso criar uma outra variável para mostrar o valor a menos b. Tem certas situações que você precisa criar essa nova variável pela continuação do seu código, mas de vez em quando, se você quer dar só um print rápido, você pode colocar direto uma expressão aqui nessa parte final do printf. E quando a gente roda o código dessa forma, a gente vê que a nossa diferença é 0.0000, mas sobra um certo resíduo. Tem um errinho numérico aqui. E isso tem a ver com o fato de que alguns números não têm representação exata no nosso computador. 0,3, que para a gente é um número bem comportado, quando a gente escreve ele em números binários para armazenar no computador, ele vira uma dízima periódica, então ele não consegue ser armazenado de forma exata. A mesma coisa vale para o 0,1. É parecido com aquelas calculadoras antigas que você escrevia 1 dividido por 3 e ela dava 0.33333 e você multiplicava por 3, que seria para voltar para o mesmo valor 1, mas ela dava só 0,99999. Então, essa situação em que a conta, do ponto de vista aritmético, funcionaria perfeitamente, mas no computador é um pouquinho mais estranho. Então, a lição para levar para a vida é: comparações de igualdade a gente tem que fazer só com números inteiros. Fazer comparações de igualdade com floats ou double é pedir para ter problema. Então, evitem comparações de igualdade com variáveis não inteiras. É isso.